Mi, um caso interessante essa semana. Uma paciente de 30 anos veio me procurar com medo de ter Alzheimer, porque a mãe teve Alzheimer começou com 59, 60 anos. Jovem, né, Ju? Será que ela tem mais chances de ter Alzheimer? Não sei. Vamos descobrir mais nesse episódio de hoje. Isso aí. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos juntos preparar uma estrada mais segura para essa viagem da vida. Para isso traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou Michele. Eu sou a Juliana. Nós somos médicas. E hoje, Ju, continuando o nosso episódio anterior sobre memória, que a gente falou sobre os 10 fatores de risco modificáveis, a gente vai trazer um pouquinho sobre a demência de Alzheimer. Por que será que tanta gente tem preocupação com demência de Alzheimer? Será que existe um risco de desenvolver Alzheimer se a pessoa tem um parente que tem Alzheimer? Ou será que existem outras coisas que podem influenciar e servirem de fatores de risco? E o que é uma síndrome demencial? Será que Alzheimer, doença de Alzheimer, demência por Alzheimer é tudo igual? Na verdade, só para a gente introduzir e ter esse conceito bem formulado na nossa cabeça, uma síndrome demencial é quando a pessoa tem alteração de um componente cognitivo, pode ser a memória, pode ser a função executiva, pode ser qualquer outra coisa, junto com uma perda de função. O que é isso? A funcionalidade mesmo, de você funcionar no dia a dia, exatamente essa palavra, você conseguir arrumar sua casa, fazer suas coisas, sair de casa, ir no mercado. Quando você tem uma perda de função, você tem uma demência associada a um declínio cognitivo. Esse é um conceito básico. E não existe somente demência de Alzheimer. Sim. Alzheimer é um tipo de demência. Então, hoje a gente vai focar um pouquinho mais no Alzheimer, porque ela é a demência mais comum, mais prevalente. Quase 50% dos casos do mundo. E aí, 50 milhões de pessoas vivem hoje com Alzheimer. E a previsão é que 150 milhões de pessoas até 2050. Então, são muita gente. Pessoas. E por que, Ju, que as pessoas se preocupam tanto com Alzheimer hoje em dia? Muito bom. Eu acho que primeiro são 3 pontos. Primeiro, pela elevada prevalência, né? O que os estudos têm nos mostrado é que 1 em cada 5 mulheres vão desenvolver demência aí após os 75, 80 anos e 1 em cada 10 homens irão desenvolver demência após aí os 75, 80 anos. Então, essa elevada prevalência faz com que as pessoas procurem mais. Sempre tem alguém que você conheça que tem Alzheimer ou que teve demência, né? E eu acho que um segundo ponto é que, pela gravidade, vamos dizer, que eu coloco gravidade, não é que é uma doença grave, que é do tipo, alguma insuficiência do coração, nada disso. A gravidade que é você perder a autonomia, né? Você não conseguir se cuidar mais. Você não lembrar mais da sua vida, né? Você perder suas memórias. Você perder sua memória. Então, eu acho que esse segundo ponto é muito relevante. E um terceiro ponto é que a gente não tem um tratamento efetivo que vai, assim, você começou a tratar e vai melhorar. Igual quando você tem uma pneumonia, você toma um antibiótico, cura. Você tem um câncer, faz uma quimioterapia, muitas vezes você consegue a cura. No Alzheimer, infelizmente, a gente ainda não tem esse tratamento eficaz. Então, eu acho que esses 3 pontos nos chamam bastante atenção e chamam bastante atenção da mídia também, de nos alertar sobre essa doença, né, Mi? Exato, Ju. Então, são muitos pontos que preocupam, tanto pela prevalência, e a gente quer trazer aqui hoje, quando que eu devo me preocupar com Alzheimer? Muito bom. Então, assim, essa questão dessa paciente que veio me procurar, a gente precisa fazer uma diferenciação. Existe o Alzheimer genético, né, a forma genética e a forma esporádica. A forma esporádica, ou seja, que não está relacionada aí com uma genética, 98%. Então, a maior parte dos casos são esporádicos. Então, não é porque sua mãe ou sua avó teve Alzheimer que você vai ter. Mas a genética conta sim. Por quê? O que a gente sabe é que a gente tem, né, lá no DNA, tem alguns genes, e aí alguns desses genes estão mais relacionados ao Alzheimer. Por exemplo, a gente tem a apolipoproteína A, que é um gene, beleza. E eu tenho 3 variantes, como se fossem 3 subtipos. Gravem bem esses números, o E2, o E3 e o E4. Quem possui, quem herda dos pais
um E2 e um E2, é uma pessoa muito sortuda. Porque ela tem muito mais chance, os estudos mostram que ela tem muito mais chance de chegar aos 100 anos, né? Esse foi feita uma revisão, uma meta-análise com quase 30 mil pessoas que eles avaliaram, né, com envelhecimento de genes e viram que quem tinha esse gene, esse alelo positivo, E2, tinha muito mais chance de chegar aos 100 anos. Protetor. Tá? É um fator protetor. Se você herda o E3, né, de um pai, o E3 de outro, beleza, também é um gene que a maior parte da população contém. Agora, se você herda o E4, né, esse alelo E4, e herda dos dois lados, então você pega um da sua mãe, um do seu pai, e você é E4, você tem 12 vezes mais chance de desenvolver Alzheimer. Então, assim, pessoal, sim, a genética importa. Se você tem um pai ou uma mãe com Alzheimer, ou uma avó, você precisa ficar de olho, porque pode ser que você tenha esse fator genético que vai aumentar um pouquinho o seu risco. Não quer dizer que você vai ter, não é isso que nós estamos falando. Mas você pode aumentar um pouquinho. E principalmente, Ju, nesses casos genéticos, são casos de início precoce. Precoce, sim. Aquele Alzheimer dos pacientes que tem 80, do seu avô, da sua avó, que tem 90 anos... Normalmente são esporádicos. Geralmente são esporádicos. E os esporádicos, 98% das vezes... né? Dos Alzheimer são esporádicos. E 2% só são genéticos. Sim. E esse genético geralmente ocorre antes dos 65, 60 anos. Então, o Alzheimer de início precoce provavelmente tem um alelo E4 envolvido e tem mais chance de quem é descendente dessa pessoa, né? Dos filhos, desenvolverem. Mas somente a genética não é suficiente. Sim. Dá um exemplo, Ju. Então, é um exemplo muito legal, porque tem vários pacientes nesses estudos. Gente, tem muito estudo sobre Alzheimer, muito estudo sobre genética. A indústria também está super em cima, porque eles querem achar um medicamento. Então, tem muita informação. E aí é interessante, porque com esses vários estudos, a gente consegue perceber vários insights. Eles viram várias pessoas que chegaram aos 100 anos e que eram E4. Uai, Juliana, mas você não acabou de falar que a pessoa teria um risco maior, 12 vezes maior de ter Alzheimer? Sim. Mas ele não é o único fator de risco, gente. O Alzheimer, na verdade, tem várias etiologias, várias causas. Não é só você ter o alelo. Então, está relacionado também com a questão da obesidade, com a questão da resistência insulínica, com a questão da exposição à toxina, à infecção, a várias coisas que podem levar ao Alzheimer. E aí, você tem 2 pacientes. Um que é 4, que ele fala 4 línguas, ele trabalha, ele tem 72 anos e trabalha, ele tem um suporte social adequado, dorme bem, ele é triatleta, ele tem 12% de gordura no corpo, não tem nenhuma queixa de lapso de memória. Pode ser que ele nunca venha a desenvolver Alzheimer, porque ele está fazendo toda uma outra barreira por trás que está conseguindo compensar. E é o que a gente gosta de chamar de reserva cognitiva. E aí, para exemplificar essa reserva cognitiva, você pensa assim, tem um neurônio A e um neurônio B na sua cabeça, lá no cérebro. E a gente tem um caminho, que é a sinapse, entre o A e o B. A reserva cognitiva é você criar vários caminhos alternativos para ligar o A no B. É como se você estivesse navegando, um com um mapa físico na mão e o outro com o Waze. No Waze, a sua rota recalcula, você errou um caminho, você recalcula e vai por outro e chega no mesmo lugar. Chega no ponto A, chega no ponto B. Agora, a reserva cognitiva é como se você estivesse com o Waze. Você tem milhares de rotas de chegar no mesmo lugar. Então, educação básica é um dos fatores mais importantes. Inclusive, esse dado é interessante porque tem um estudo que fizeram no Brasil que quando a gente pensa assim, qual o maior fator de risco para a demência? É a idade. Ah, claro, mas no Brasil é a escolaridade. Porque o nível educacional brasileiro básico é muito ruim. E essa educação da infância, ela é muito responsável por essa grande parte da reserva cognitiva que a gente tem. Então, desses caminhos até o neurônio. Né? Então, Ju, tudo isso que ela falou desse paciente é um paciente que tem reserva cognitiva. Então, apesar dele ter alelos E4 que são prejudiciais, que são fatores de risco para você ter a demência, ele tem uma reserva cognitiva e pode ser que ele não desenvolva. E o outro paciente, que é o seu João, ele tem E4, ele estudou até a 4ª série, ele não tem família, ele bebe de quinta a domingo, né? Ele tá gordinho, tá com sobrepeso.
e já tá aí com seus 60 anos começando a queixar de memória. Então, ele tem outros fatores de Tem risco. outros fatores de risco. Isso é muito importante porque, pessoal, é como se você fosse somando, né, os fatores de risco. E tu, né, se você só tem um fator de risco que é a genética, e aí a gente até leva num ponto polêmico de discussão se vale a pena você fazer essa dosagem precoce ou não, você tem que saber que não é só ele que vai mudar o seu prognóstico. Você precisa encher o pote do outro lado, né, para a balança não pesar, né? É isso que a gente tem visto muito hoje, são os testes genéticos e os biomarcadores. Né? Biomarcadores são exames de sangue, também são exames feitos de imagem, que acabam detectando a doença de Alzheimer. Porque doença e demência é diferente, como eu expliquei. A doença de Alzheimer ela é caracterizada por um depósito de várias proteínas no cérebro. É como se fosse um emaranhado, uns grumos que fica na... De sujeira, que se acumulam. De toxinas que se acumulam, que a gente chama de proteína beta-amiloide e proteína tal fosforilada. Então, essas duas proteínas estão muito ligadas à doença de Alzheimer. E esses biomarcadores são marcadores que eles detectam essas proteínas ou no sangue ou no cérebro com um exame de imagem. Só que o problema é isso. Tem pessoas que têm esse depósito até 20 anos antes de desenvolver a doença, 10 anos antes de desenvolver a doença. Só que se elas tiverem esses fatores de risco que a gente está falando, e esses fatores de risco, eles representam 50% dos fatores de riscos modificáveis. Ou seja, se você mudar isso, 1 a cada 2 pessoas não vai desenvolver Alzheimer, mesmo ela tendo a genética. Então, se você procura esses marcadores e acha... Aí fica a questão, né, Ju? Pode ser mais uma questão de ansiedade. Pode gerar uma ansiedade na pessoa. E não necessariamente a pessoa vai desenvolver demência. E não necessariamente, porque o que a gente tem que bater muito na tecla agora é a mudança do estilo de vida que vai atuar nesses fatores de riscos modificáveis. Talvez, Ju, no futuro, esses biomarcadores, eles sirvam para a gente começar um tratamento precoce. Mais precoce. Existem hoje tratamentos sendo desenvolvidos que tem como mira essas proteínas. Sim. Só que são tratamentos que ainda não tiveram benefício clínico, ou seja, você toma a medicação, faz o exame de imagem, faz o exame de sangue, a proteína limpou, não tem nada, saiu, não tem nada, saiu, mas você ainda continua com queixa de memória. Então a questão é que talvez os modelos de pesquisa ainda não estejam adequados o suficiente para trazer essas medicações e mudar as suas queixas de memória. Então, pode ser que gere muita ansiedade, né? Você é jovem, vai lá, faz esse exame de sangue e fica... Eu vou ter Alzheimer, vou ter Alzheimer. E pode ser que a pessoa morra no outro dia de alguma outra causa, por exemplo. Exato. Então, gera mais ansiedade. Então, essa é uma questão importante. Essa é uma questão muito importante. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente tem uma live que nós fizemos tem umas 2 semanas, né? Tá lá no nosso Instagram, no Mais Saúde, por favor, .podcast, sobre essa questão dos biomarcadores, que é algo que veio para ficar. É algo super real, que é palpável, que eu acho que é um grande avanço na medicina a gente poder fazer uma detecção mais precoce, mas a gente precisa ter muito cuidado para quem nós vamos solicitar, em qual contexto e o mais importante, o que a gente vai fazer com esse resultado. Exato. Se esse resultado será um grande aliado para a mudança de estilo de vida ou se será mais um fator para gerar ansiedade. E como a gente falou no episódio anterior, se você tem mais ansiedade, a sua memória vai piorar. Vai piorar. Né? Então, a gente não quer isso, pessoal. E aí, aproveitando-me que você falou, né, desses fatores de risco, essa grande revisão que o Lancet fez, que é uma revista de grande importância médica, ela contabilizou por meio de vários estudos com relevância estatística, né? Então, foram estudos bem conduzidos, bem feitos, com uma população que tem uma boa representatividade. E eles compilaram 14 fatores de risco que, se nós agirmos neles, e quanto antes melhor, né, desde a infância, você vai ter uma chance, né, 50% menos chance de desenvolver demências no geral, principalmente Alzheimer. E aí, quais são esses fatores que eles listaram, que é muito importante para os nossos ouvintes? Beleza, Ju. Então, essa parte anota, porque é a parte mais importante de dicas desse podcast, que são os fatores modificáveis. O primeiro, obesidade. O segundo, diabetes. E aí eu queria trazer aqui
que uma teoria do Alzheimer é a teoria do diabetes tipo 3. A gente tem o diabetes tipo 1, tipo 2, que o pessoal sabe lá, que usa insulina, que faz as coisas. Sim. Mas tem o diabetes tipo 3, por quê? Porque no cérebro a gente tem as células que fazem a limpeza, elas precisam de glicose. E se a gente tem diabetes, a gente tem uma dificuldade de botar glicose para a célula. E se a gente não alimenta essa célula, ela não limpa nosso cérebro direito. Então, trocando por miúdos, explicando de uma forma bem simples, o diabetes tipo 3 poderia ser uma teoria... Uma das causas, né, uma teoria para o Alzheimer. Então, obesidade, diabetes, tabagismo e etilismo, hipertensão, sedentarismo, traumatismo craniano. Traumatismo craniano, mas você já pensou que jogador de futebol americano bate a cabeça toda hora, boxeador? Tem aquele filme, né? Um filme muito interessante, que até foi muito pouco divulgado na mídia, porque eu acho que teve muita coisa por trás. Daquele lutador famoso que desenvolveu Alzheimer. Aí, tá vendo? A memória não tá muito boa, mas nós vamos colocar aqui dica no final sobre esse filme que vale a pena assistir. Boa, Ju. Então, trauma. Aí, uma coisa muito importante, ó, perda auditiva. Perda auditiva. Tá lá com seus 70 anos, não tá ouvindo muito bem, não quer botar aparelho auditivo, ele tem fator de risco para demência, em torno de 8%. Aumenta. Depressão, a gente já falou, a baixa educação, que é principal para gerar reserva cognitiva. O baixo contato social, então a solidão, ela é uma coisa que aumenta muito o risco. Principalmente na terceira idade, após os 70 anos. A poluição, que a gente não tem muito o que fazer, às vezes... Ou moradores de São Paulo, acho melhor. Em São Paulo. O LDL elevado, que aí a gente vai frisar que aqui é importante a gente fazer uma boa avaliação. E também é fator de risco para outros tipos de demência, como a demência vascular, além de doenças cardiovasculares. E, por último, a perda visual. Então, todas as partes sensoriais alteram a memória e todas as outras partes metabólicas também alteram, né? Então, presta atenção nesses 14 fatores de risco para você prevenir a sua perda de memória. Exatamente. E quando você listou esses 14 fatores, eu tava aqui pensando, gente, todos são fatores que você pode mudar com o estilo de vida. Tirando aí perda auditiva, que né, você tem que colocar um aparelho, essa questão da perda visual, a maioria são fatores que estão relacionados a estilo de vida. Então, é o que eu falo, você precisa ser ambicioso em relação à mudança desses 14 fatores, né? Então, assim, vamos começar com a dieta, mas vamos fazer atividade física e aos poucos você vai fazendo seu checklist. Então, é muito importante que realmente a gente tenha isso em mente se a gente quiser reduzir a nossa chance de desenvolver Alzheimer, porque é muito mais, é algo que você pode, é palpável, algo que você pode mudar. E a sua genética, muitas vezes, você não consegue mudar o seu gene, né? Exato. Então... E aí, Ju, vamos compilar, né, no que você vai levar na sua mochila hoje, nesse episódio, para a gente pensar nos fatores para Alzheimer, quando é que eu devo dosar, quando é que eu devo preocupar, se eu devo saber se a minha genética é importante, se eu devo dosar, não devo. Ótimo. O que eu preciso fazer? O que eu vou levar na mochila hoje, Ju? Bom, o que eu vou levar na mochila hoje é que, assim, toda queixa de memória, ela deve ser investigada e eu acho que a gente precisa começar a se preocupar quando essa queixa de memória, ela começar a se tornar algo mais recorrente, algo que comece a dar um prejuízo na minha funcionalidade, então não estou conseguindo mais fazer as coisas. E quando essa queixa de memória também é algo que outras pessoas estão percebendo. Que não sou só eu, ou que outras pessoas chegam e falam que você está esquecido. Então, isso precisa ser investigado sempre, tá, pessoal? Existe fator genético? Existe. Então, se você tem caso na família, você precisa estar mais atento. Não necessariamente é indicação de fazer dosagem de biomarcadores, fazer dosagem de DNA, fazer genético, mas são casos que a gente precisa se atentar mais, né, Mi? Mas saber que a maior parte dos casos são esporádicos, tá, pessoal? Não estão relacionados à demência, então não se desesperem aí se você tem caso na família. É só para você ficar mais atento. Mas o terceiro ponto mais importante, Mi, é que eu preciso mudar o meu mindset, mudar a minha cabeça e perceber que a cognição, a memória que eu vou ter no futuro, depende do que eu tô fazendo hoje. Exatamente, Ju, muito bom. Muito bom, pessoal. Eu acho que aqui a gente conseguiu compilar mais um pouquinho sobre memória para vocês, que é um tema muito relevante no nosso meio, né? A gente está gravando aqui em setembro, que é o mês de conscientização do Alzheimer, pela Sociedade aí da Brasileira de Geriatria, Brasileira de Geriatria.
Então, a gente espera que você tenha gostado desse episódio. E se você não faz parte da nossa comunidade Mais Saúde, por favor, se você já faz parte ou se você está entrando hoje, se gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal no YouTube, no Spotify, ative o sininho aí para te lembrar das notificações e comente aqui embaixo com a gente. O que você está fazendo hoje para melhorar a sua memória? Boa, Ju. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais.